Júnior, esse é aquele momento em que a gente avisa para o pessoal que acabou de chegar que eles têm que encontrar a gente nas redes sociais. Toda vez a gente fala. Toda vez, a gente vai fazer de novo esse momento. Então esse é o momento. Fala. O que é para falar agora? Facebook. Isso. A gente tem uma fanpage lá no Facebook, Hiperlinkados. Lá você vai receber conteúdos inéditos que não estão acontecendo na TV. Você só vai ter acesso lá. E outras coisas, fora que você tem a facilidade de poder compartilhar o conteúdo do Hiperlinkados, curtir, comentar. A gente vai ler o seu comentário, a gente vai interagir com você e vai receber o feedback do que você está achando do programa, das dúvidas que você tem, etc. Exatamente, é um prazer ter você conosco de novo essa semana. Bem-vindo ao Hiperlinkados. Júnior, você já fez dieta alguma vez na sua vida? Tá me chamando de gordo. Não, se você já fez dieta. Eu já fiz dieta. Aí eu fiz uma de uma semana. Uma semana? Daquelas uma radical. É mesmo? É. Funcionou? Sim, na semana sim. Só naquela semana? Na semana funcionou. E a Bíblia, ela fala de como a dieta pode ajudar na nossa espiritualidade? Rapaz, você sabe que a Bíblia fala disso. É mesmo? Mas hoje a gente vai falar de uma coisa diferente, um pouquinho mais radical. Mais forte que dieta. Mais forte que dieta. Só uma pergunta, quando você fez essa dieta de uma semana que você falou que era nervosa, foi difícil? Foi bem difícil. Júnior, toda vez que a gente tem que se privar de comida, é sofrimento. É sofrimento. A gente tem que se privar de alguma coisa que tem a ver com o nosso apetite. Você não pode nem estar com fome, mas se alguém falar, ó, você tem que deixar de comer tal coisa que você gosta de comer, automaticamente você já entra num clima de desespero, de sofrimento. Você já não vê a hora de acabar isso. Exatamente. Você já entra sonhando com a hora que acaba. Exato. E na Bíblia existe um ensinamento sobre algo que chama essa privação do apetite, que é o jejum. Jejum? Jejum. E o título do que a gente vai conversar hoje aqui é Greve de Fome. Como assim, Diego? Jejum é greve de fome, é isso? É do jejum que a gente vai falar mesmo. É do jejum que a gente vai falar. Mas jejum é uma coisa na igreja que não aparece muito, não é? De vez em quando a igreja chama a gente e fala, vamos fazer um jejum. De vez em quando. Você encontra um irmão lá, alguém da igreja que está fazendo jejum de vez em quando. Por que a gente não gosta de falar disso e a própria igreja de vez em quando fala só? Não sei por que é de vez em quando. Você não sabe? Não. Pelo mesmo motivo que a gente não faz dieta. Ah, porque é difícil? É, porque a gente não quer ficar privado de comida. Mas tem que fazer jejum? Tem que fazer jejum, é uma boa pergunta. Boa pergunta, né? O que é o jejum da Bíblia? Tem um texto aí que a gente sabe, lembra na hora que Jesus disse lá, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio lá do menino. Isso. Depois da transfiguração, Jesus falou assim, ó, senhores, essa casta não sai a não ser por jejum e oração. Isso. O jejum na verdade, é não comer, é isso, né? É não comer, mas é um ato espiritual. Entendi. O problema é que algumas pessoas pegam esse texto aí de Jesus, que diz que aqueles demônios não saíam a não ser que fosse por jejum e oração, e a partir daí compreendem que jejum é alguma coisa, então, que dá mais poder para a sua fé. Opa! Entendi. Então vamos começar esse nosso papo aqui, Diego, dizendo o que o jejum não é. Legal. Tá bom? Ótimo. O que o jejum não é? Depois a gente fala o que o jejum é. Beleza. Tá fechou. bom? O que o jejum não é? Tem gente que acha que o jejum é como se fosse um aditivo para a oração. Gostei de aditivo. Gostou? Gostei. Aditivo. Sabe quando você troca o óleo do carro por um aditivo? Isso, você põe um negócio ali que vai dar mais corpo ali. Corpo. Então, se você orar, parece que orou. Orou. Mas se você quer uma oração mesmo... Turbinada, você tem que acrescentar na oração o jejum. O jejum. Então, você tem um pedido para Deus, você acrescenta o jejum e ele vai com mais encorpado. A palavra é essa mesmo, acrescenta o jejum. É como se fosse um ingrediente. Fala assim, ó, estou precisando de algo de Deus, mas esse algo é bastante complicado. Então, não basta orar. Eu vou orar e jejuar. Isso, é assim que a gente pensa. É assim que a gente pensa. E a gente está dizendo que isso não é jejum. Não, isso não é jejum. Não é jejum. Isso não é jejum. E essa compreensão, ela vem da interpretação incorreta
do texto em que Jesus diz que esses demônios não saem a não ser por oração e jejum. Porque parece que eles oraram ali e o demônio não foi embora do menino lá, não é? Isso, exatamente. Então Jesus falou assim, que vocês esqueceram do aditivo? Isso, é assim que a gente lê. Vocês tinham que ter colocado jejum. Exato. Se vocês colocarem jejum, aí resolve. Isso, você vai ver que não é isso. Primeiro porque você não faz. Aqui tem um negócio que a gente vai repetir. Eu pedi para a produção já colocar um quadro que ele vai aparecer aqui várias vezes o mesmo quadro. Não se faz teologia com um único texto da Bíblia. Ah, claro, entendi. Porque a gente, você está dizendo isso, a gente pegou esse texto... E a partir dele quis entender todo o resto do contexto de jejum. Do contexto de jejum. É maior a história, né? E outra coisa, tem vários textos de jejum na Bíblia. Aí você pega esse e desse faz a teologia inteira. Não, você tem que olhar todos os outros textos sobre jejum, juntar todos e então você vai ter a teologia do jejum. Jesus e alguns poucos discípulos decidiram subir ao monte para orar, deixando o resto embaixo à sua espera. Foi ali que aconteceu um dos casos mais emblemáticos. Em Marcos, capítulo 9, nós temos essa história. Acompanhe comigo. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: "O que vocês estão discutindo?" Um homem no meio da multidão respondeu: "Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Respondeu Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Mas Jesus tomou pela mão e levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: "Por que não conseguimos expulsá-lo?" Ele respondeu: "Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum." Os discípulos estavam inquietos. Eles haviam feito o mesmo que Jesus havia feito. Eles oraram e eles ordenaram. Só que com Jesus o espírito saiu. Com os discípulos nada havia acontecido. A pergunta que eles fizeram ao mestre era simples: "Jesus, por que a nossa oração isso não funcionou?" Eu acho que a grande sacada deste verso é entender os próximos versos que a gente ainda não leu. Ele dizia: "O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e 3 dias depois ele ressuscitará." Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. O que faltava para aqueles discípulos não era apenas uma cerimônia chamada jejum. O que faltava, na verdade, era eles entenderem verdadeiramente o porquê fazer jejum e o porquê, principalmente, eles deveriam orar. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de lhes perguntar. Este não é um relacionamento de alguém que realmente é amigo do outro. A oração verdadeira, o jejum verdadeiro, é mais do que o estar passando fome, 24 horas de joelho. É estar verdadeiramente em contato com a divindade. Os discípulos praticavam o jejum, eles oravam. O que eles ainda não faziam era orar verdadeiramente no espírito de um relacionamento com Deus. Por que você ora? Por que você jejua? Não foi a falta do jejum, não foi a falta da oração que impediu que os discípulos pudessem libertar aquela criança. Na verdade, foi a falta da verdadeira significação que aqueles atos tinham, que era levar eles a conhecer e a ter um relacionamento mais genuíno com Jesus. Um relacionamento que permitissem eles perguntar para Jesus algo que eles não entendiam. E por que é importante falar de jejum, Diego? Não era bom deixar assim mesmo? Quem quer faz, quem não quer não faz. Não, porque você vai ver, na hora que você entender o verdadeiro significado do jejum, que diferença ele faz para sua vida espiritual. Olha aí, eu tô curioso, hein? Então vamos lá. Número 1, não é aditivo para oração. Não é aditivo para oração. Não é aditivo Número para oração. 2, Número 2, não é greve de fome. Não é greve de fome. Não é. Embora o título do nosso episódio seja greve de fome. Seja greve de fome. Então não é greve de fome. Não, porque a greve de fome, o que ela é? Um instrumento de barganha. Então eu troco o seguinte: eu fico sem comer, então eu coloco a minha vida em risco, ou eu coloco, me faço um sacrifício em mim mesmo para que então eu consiga algo que eu quero. Porque greve de fome é um protesto. Assim, quando tem até protesto político, etc., quando a pessoa ela quer chamar a atenção para sua causa, em vários lugares se utiliza o jejum. Pode ser válido ou não esse protesto, não é? Não estou entrando no mérito do protesto. Sim. Estou dizendo que a greve de fome
ela funciona como forma de protesto. Porque a sociedade, a mídia, a opinião pública vai parar e olhar aquele indivíduo que está sem comer. E ele vai chamar a atenção para a causa dele. Isso. Aí, geralmente ele tem, é um sequestro de si mesmo, né? Um sequestro de si mesmo. É como ele tem uma causa para defender e ele quer que alguma coisa aconteça, então ele diz assim, ó, vou morrer em praça pública. Ou o governo atende às minhas expectativas, ou isso muda, ou acontece alguma coisa, então eu vou ficar sem comer até eu ter o meu pedido atendido. Alguns, inconscientemente, entendem que o jejum é você parar diante de Deus e falar, Deus, eu não como até o Senhor me atender. Como se estivesse obrigando Deus a atender o pedido da minha oração. Ainda que isso seja inconsciente, que de fato a pessoa não esteja pensando que vai obrigar a Deus, de certa maneira ela pensa, agora ele vai acabar me ouvindo porque eu estou fazendo a greve de fome. Três. É interessante que o jejum faz bem para a saúde. Ou pode fazer. Isso, pode fazer. O jejum bem feito, né? Tem a ver com a medicina. O jejum equilibrado, faz bem para a saúde. No entanto, esse não é o motivo do jejum, ok? Você não faz jejum porque ele faz bem para a saúde. O motivo do jejum, ele é espiritual. Você pode fazer um jejum que faz bem para a saúde? É claro, e vale a pena fazer. A ciência sabe e comprova isso, de que se você fizer jejum, por exemplo, ficar um dia inteiro sem comer nada, Júnior, é possível que você limpe um monte de toxinas ruins que tem no seu corpo. Entendi. É um jeito aí de limpar. Isso, e faz bem. Ele inclusive, é usado em vários processos da medicina. Ô Diego, mas tem um limite aí. É bom para todo mundo o jejum? Como é que é isso aí? Então, quer dizer que você está dizendo para todo mundo parar de comer aí um dia para... Não façam isso. É isso que você está falando? E isso não é dieta também não, hein? É pior. Se você quer fazer dieta, jejum é pior. Não estou querendo emagrecer, estou querendo tirar as toxinas, igual você falou aí. Tem um limite. Então, nós nem vamos tratar disso aqui, porque nós não somos médicos, nós não somos dessa área. Bem. Mas o jejum, ele tem um limite. Você não pode ficar muito tempo fazendo jejum, senão é pior para o seu organismo. Tem gente que não pode nem fazer jejum o dia inteiro. Isso, e tem gente que tem questões de saúde que não permitem nem que ela faça jejum o dia inteiro. Então o jejum não é para todos. Não é para todos. Então o motivo também não pode ser esse, porque faz bem para a saúde de uma certa maneira. Porque para algumas pessoas pode não fazer bem para a saúde dela. Exatamente. Não vai que a pessoa está grávida. Isso. Né? Tem uma convocação na igreja para fazer jejum. A pessoa está grávida, uma doença... Está com anemia, está com, sei lá, com alguma coisa. Exato. E ela precisa comer, aí... Não, mas a igreja pediu para fazer jejum, vou fazer. Isso. E Deus aí vai abençoar, é capaz até que eu sare. E aí entra num processo de corpo que ela não deveria expor o próprio corpo. Entendi. Então o jejum não é para a saúde. Não é para a saúde. O jejum da Bíblia, o jejum espiritual, não é para isso. Embora você possa fazer algum jejum medicinal, se o seu médico pedir, mandar e indicar aí, e isso não tem a ver com o jejum espiritual. E só para deixar bem claro, se você fizer jejum por razões espirituais, é lógico que isso vai fazer bem para o seu corpo, caso você não tenha nenhuma dessas patologias que a gente mencionou. Mas esse não é o motivo, não é que porque ele faz bem, que é o motivo pelo qual ele existe. Ok. Então, não é o aditivo da oração, não é greve de fome e ele não é para a saúde. Faz bem para a saúde. Outra coisa que o jejum não é, Júnior. 4. Jejum não é penitência. Opa, muito importante isso. O que é penitência, Diego? Penitência é um sacrifício que você faz em si mesmo para poder pagar pelos seus pecados ou conseguir alguma coisa de Deus. Outra espécie ou outro instrumento de barganha. Eu faço um sacrifício e eu creio que pelo sacrifício em si me tornarei merecedor de uma bênção de Deus. Isso. O pior é que a penitência ela pode ser usada para questões de salvação. A pessoa pode chegar a achar que porque ela está se penitenciando, ela então tem o direito a ser salva. Parecido com aquele que se chicoteia, isso, que cometeu um pecado. Exatamente, é. Autoflagelo, não é? Autoflagelo, é.
porque eu fiz uma coisa muito terrível, estou num pecado muito grande. Nossa, o que eu fiz, Deus agora não vai me perdoar. Então eu tenho que fazer um jejum para poder orar de novo. Eu vou me punir. Isso, se eu não fizer o jejum, Deus não vai nem me ouvir. Então eu tenho que fazer o jejum. Ah, você falou uma coisa interessante. Às vezes quando a gente peca, a gente espera uma semana para orar de novo, né? É verdade. É verdade. A gente fica Você não ora na hora, né? Vai que Deus fica mais tranquilo daqui a uma semana, eu falo com ele. Não, você fala assim, pequei. Agora, falar na hora que pequei, eu acho que não convém, né? É, exatamente. Vamos esperar um pouquinho. Então, nesse pouquinho, eu já espero com jejum, para Deus ver que eu me puni já, para ele não precisar ele me punir. Entendi. Isso é o que jejum não é. Vamos então começar a falar o que ele é? Vamos começar a falar. Começar a falar. Começar. Porque esse tema de jejum, eu vou falar uma coisa para você. Parece que é uma coisa simples, né? Parece. A gente podia tratar rapidamente aqui e não teria a profundidade que a gente queria que tenha. Exatamente. Mas vamos tranquilo. Vamos lá. Vamos tranquilo. Então vamos de Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13. Vamos ler isso aí, cara. Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Ok? Convertei-vos a mim com jejum, com choros e com pranto. Gostei desse texto, hein? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Só de falar de rasgar as vestes, o povo judeu, ele não chora que nem a gente chora. Certo. Como é que a gente chora? O povo oriental não chora como a gente chora. Não, a gente chora assim. Você me dá uma notícia ruim, eu faço assim, ó. Né? Essa atuação ficou boa. Ficou boa a minha atuação? Ficou boa. Sai uma lágrima assim, a gente chora assim contrito. A gente faz meio foto de tristeza, sabe aquela... O oriental, o judeu, ele não chora assim não. Ele grita. Ele grita. Grita e rasga as vestes. Tanto grita que quando tinha um sepultamento se contratava as gritadeiras, né? Sim. E não é esse nome, mas a gente está falando aqui para você entender. Eles mudavam até as roupas. Isso. Se eles tinham roupas bonitas, eles trocavam por roupas ruins. Pano de saco e cinza. Pano de saco, sim. Para demonstrar tristeza. Pano de saco nem roupa era, né? Nem roupa era. Roupa, uma coisa feia. Era pano mesmo. Não é? Para mostrar que você estava triste. Então, Deus está falando assim, ó, eu não quero que você rasgue a roupa, quero que você rasgue o coração. O que ele está falando? Eu não quero que você dê uma demonstração de contrição exterior. Eu quero que você verdadeiramente esteja contrito. Verdadeiramente esteja contrito. Estamos indo para... As pistas são essas. Então, ele, nesse contexto aqui, ele coloca o jejum numa situação em que evoca a verdadeira contrição. Então, quando você chora e com pranto, ou seja, aquele choro mesmo de clamor, e você faz o jejum, o que o texto está dizendo é, quando você fizer essas coisas, que seja de coração. Não importa a questão exterior, mas importa a questão de coração. Entendi. Por que, Júnior, que ele fala isso? Porque, Diego, tem gente que promove a institucionalização da cara feia. Exatamente. Gostei desse nome. Jesus falou disso. Falou. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Isso. Jesus falou assim, não faça como os fariseus e publicanos que ao jejuar, eles dão demonstração que estão jejuando. Eles dão demonstração por quê? Como que eles dão demonstração, eles ficam com cara de contrito, eles chegam assim perto de você jejua no dia do almoço da igreja. Sei. Certo? Certo. Todo mundo vai comer. Aí você escolhe esse dia para não comer. Isso. Aí você, em vez fica tristinho no cantinho. Não, em vez de você ir para casa, não, você fica no cantinho lá junto do almoço. Aí você pergunta, me oferece comida, eu tô aqui, tô em jejum no almoço da igreja. Júnior, você vai comer, Júnior? Júnior, come, Júnior. Vai lá, vai comer. Obrigado. Você não vai comer hoje, que tá passando mal? Não. O que foi? Estou em jejum. Quando a pessoa... É assim mesmo, é assim. E ela não responde de cara não, porque ela sabe que ela não pode falar, porque Jesus falou que não é para falar quando você está fazendo jejum, que você está fazendo jejum. Ah, então ela não fala logo. Ela não fala logo, ela fica ali contrita, né? Não, tal. Se você insistir muito, ela vai acabar falando. Vai falar, não, que eu estou em jejum. Ela devia ter ido para casa, né? Devia, não tá ali. Mas ali é lugar das pessoas que comem. Né? Almoço, chama ali almoço. Todo mundo escolheu. E aí, como é que o povo do almoço fica depois? Aí ficou oprimido, né? Fica todo mundo oprimido. Falou, nossa, e nós comendo aqui. Realmente devia estar orando. Exatamente. A gente come demais, né? E Jesus falou assim, ó, não faz assim como os fariseus, dizendo que você está fazendo jejum, não mostra, porque os fariseus já receberam sua recompensa por isso. Olha só que interessante. Ele está dizendo assim, ó, se você parece que você está fazendo jejum, as pessoas percebem isso,
em você, não faça isso, porque nisso já vai estar a sua recompensa. Em ser reconhecido santo, né? Ó, fulano faz jejum, fulano, olha fulano. Pronto. Isso é o máximo que você vai conseguir de recompensa desse jejum. É o máximo que você vai ter de fruto dele. Olha, percebe que Deus está dizendo assim, ó, eu não vou te dar o que você está pedindo. Eu vou te dar a sua recompensa que você já tem, que é a reputação de santo. O jejum não é para ser isso. A gente torna ele grave, né? Torna ele... E por falar em institucionalização do jejum, o judeu ele também pegou uma coisa que deveria ser mais natural. Isso, e já institucionalizou. Devia ser natural e transformou em liturgia. Isso. Transformou em culto. E, na verdade, você só tem um textinho da Bíblia só que usa o jejum de maneira litúrgica. Todos os outros textos colocam ele numa outra posição, como uma outra situação. Na verdade, o texto de Mateus que eu citei fala dele de forma litúrgica, mas num conceito negativo da liturgia. Exatamente. Até porque o fariseu fazia toda semana. O fariseu fazia isso para mostrar que ele fazia. Fazia para dizer que fazia. Era um procedimento, né? Sim. Se o negócio é semanal, ele é um procedimento de culto, né? Exatamente. Os cultos na igreja são quarta, segunda. Isso. Dependendo da igreja, cada dia tem um culto. Tinha que ter o dia do jejum naquela semana. Mas vamos olhar então no texto bíblico um exemplo do que é realmente o jejum. Quero mostrar para vocês em 2 Samuel capítulo 12. Em 2 Samuel capítulo 12 você tem uma história ali muito conhecida, muito famosa, que é a história de Natã, o profeta Natã, repreendendo Davi pelo que ele fez com Urias e Batseba. O profeta Natã então demonstra para Davi o quanto ele estava errado em fazer o que ele fez, mandando Urias para a guerra, para que ele morresse, para poder ficar com a esposa dele. E no versículo 14 e 15, o profeta Natã então diz qual vai ser a consequência do pecado de Davi. E ele diz assim: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. A gente vê nessa história aqui que a consequência do pecado de Davi, porque ele difamou o nome do Senhor, sendo ele rei de Israel e cometendo esse crime, né? A consequência é que o menino que tinha acabado de nascer, filho de Batseba, ele iria então morrer. Só um detalhe, a gente não está fazendo teologia de punição, castigo, recompensa divina. Não vou falar disso aqui. A gente só está lendo o texto para falar de outra coisa. Exatamente. Tá bom? Saber se Deus tinha que punir, se era isso mesmo, como é que funcionava, para um outro dia. Exato. E aí, o que aconteceu no verso 16? Buscou Davi a Deus pela criança. Então, Davi foi atrás de Deus para salvar a criança. Foi orar. Jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Opa, chamou, ele não quis comer. Ele não quis, ele ficou lá humilhado no pó da terra, diz o texto bíblico. Só que como a gente entende jejum como liturgia, a gente acha que Davi foi para algum lugar fazer um culto litúrgico. E ele falou assim, farei um jejum pelo meu filho. Vou começar aqui um processo de jejum para poder salvar o menino. Isso, para ver se eu ponho um aditivo na oração. Isso, exatamente. Mas para pensar comigo uma coisa. Se você percebe que você cometeu um pecado gigantesco contra Deus e contra seu amigo Urias e contra a mulher Batseba, se você percebe que você é o grande culpado numa história terrível, como Davi percebeu, e você vê isso pelo verso 13, porque ele reconhece, pequei contra o Senhor, e você descobre que o filho que vai nascer, o seu filho, vai morrer por causa do teu pecado, como você se sentiria naturalmente? Como é que você fica, Júnior? Vou dar um exemplo. Você está comendo, aí alguém chega aí na tua casa e fala assim, seu filho sofreu um acidente. Isso, bom. O que você faz? Você continua comendo. Você fala assim, pera aí que eu vou continuar comendo aqui, daqui a pouco eu vejo isso. É assim que funciona? Fome o dia inteiro, trabalhando, rapaz. Será que é assim? Negócio de filho agora. O que está acontecendo aqui com Davi é o que gera o verdadeiro jejum. Quando há uma contrição verdadeira e natural. Porque quando você fica triste de verdade, a primeira coisa que acontece... Você perde a fome. Você perde a fome. Por isso, uma pessoa que está visitando a outra no hospital por acidente, que está junto com a pessoa, você geralmente tem que lembrar ela de comer, não é assim? Isso, exatamente. Só assim, vai para casa, descansa um pouco, eu fico aqui, não é? Ou quando alguém morre, né? Falecimento, ali tem um velório, você sempre tem que falar, come um pouco, porque a pessoa, ela não come. Isso. Então, o jejum, Diego, é algo mais natural. Eu recebi a notícia, perdi a fome. Exatamente.
Então, aqui hoje você vai aprender uma coisa sobre o que é o jejum de verdade. O jejum de verdade é a contrição natural, é um coração que de verdade está quebrantado por alguma razão que seja. Seja por causa de um pecado, por causa de uma necessidade, seja qual for a razão. E pode até ser por coisa boa, Diego. E pode ser por coisa boa. Porque uma notícia muito boa, também você esquece de comer. Sim, você esquece de comer. Esquece de comer. E isso gera automaticamente o fim da vontade de comer naquele momento. E nesse estado você adora a Deus. Olha só. Você pode não estar querendo comer, mas você está prostrado na presença do Senhor. O jejum é uma forma de reorganizar as nossas prioridades. Fazer um balanço entre aquilo que é importante, sim, mas, acima de tudo, priorizar aquilo que é essencial. Em relação à comida, tem pessoas, né, que fazem então jejum em relação à alimentação, ficam sem comer, sem beber por uma quantidade X de tempo. Tem também jejum em relação a entretenimento e mídia, pessoas que se afastam um pouco da internet, dos filmes, da televisão, etc., do celular, fazer um pouquinho de umas férias do barulho, né, descansar um pouquinho da loucura que é o mundo que a gente vive. Mas o ponto primordial da teologia do jejum é a gente tirar o foco de nós mesmos e elevar o nível de oração, de meditação, de contemplação da palavra de Deus. E jejuar pode e deve ser algo muito positivo na vida de quem o faz. Desde que a gente faça no conteúdo correto, na forma correta, tirando o foco, né, a concentração e o centro, né, em nós mesmos. Quando a gente faz jejum desta maneira, a gente pode olhar a vida de uma outra forma e assim receber poder para vivermos nesse mundo não tão centrados ou concentrados no eu, mas acima de tudo em Deus. Então, quando a gente leu aquele texto de Joel que diz que você tem que se converter com jejuns e choro e etc., é que quando você entender a sua condição, entender o Deus que te ama, você vai para Cristo sem fome, você perdeu a fome. Some todas as outras coisas nesse momento de conversão. Tudo deixa de ser importante. Tudo deixa de ser importante. E aí você agora perdeu a fome. Isso. Então, o jejum é natural. É quando você quer algo de Deus, você quer tanto que a fome fica em segundo plano, de forma natural. A gente vai continuar essa conversa no próximo Hiperlinkados, porque tem mais uma coisa para você aprender sobre o jejum. Mas hoje fica aqui o recado. O jejum é a contrição natural. É quando você de coração para de comer para se colocar na presença do Senhor. E não o contrário. Mas isso a gente vê na próxima semana. Até lá!